procura sempre na primeira coluna de uma tabela um dado que você já possui, que você já tem. E ela vai trazer como resultado, então, Pedro foi encontrado numa linha. Eu vou trazer coisa para poder trabalhar. A PROC-V precisa de 3 informações que são necessárias. A função PROC-V precisa delas. E a função PROC-V, ela precisa de 3 informações. 3, antes que você saiba que a forma de escrever é uma das principais necessidades de corretude. Você não pode escrever errado, você não pode escrever com a ordem invertida das informações. Então eu fiz aqui uma forma fácil de memorizar, mas a função PROC-V, ela precisa de 3 informações obrigatórias e uma informação opcional. Em todas as vezes que nós formos estudar funções, você vai ver que as partes opcionais estão entre colchetes. As partes opcionais, que no caso aqui é apenas o tipo que está entre colchetes, por isso ele é o único opcional. Os outros 3 são obrigatórios, ok? Então, olha só como funciona a forma de escrita na função PROC-V. Voltando aqui, a função PROC-V, como toda função, ela precisa do que chamamos de argumentos, que são as informações que a fazem trabalhar. Quais são as 3 obrigatórias? Qual é a opcional? Vamos ver aqui de perto agora, cortando a minha imagem. A função PROC-V, ela tem, você sempre abre parênteses para qualquer função, né? Você tem o nome da função aqui, o nome da função é PROC-V, e você precisa dar 3 informações obrigatórias. A primeira informação é necessariamente o valor, a segunda informação eu chamei de matriz, a terceira informação eu chamei de coluna, e a quarta informação, que é a informação opcional, não obrigatória, eu chamei de tipo. Vamos passar por cada uma delas explicando o que elas são, ok? Então a primeira, valor. O que é o valor? Valor, ou como o Excel chama, como o Calc chama, valor procurado, é a informação que você já tem, a informação que você já possui e que quer que seja procurada na primeira coluna da tabela, beleza? Por exemplo, nessa pergunta, qual é o ramal de Pedro? O valor procurado é Pedro, é a informação que eu já tenho. Nessa pergunta, qual é a idade da Ana? O valor procurado, ou seja, o valor que eu já tenho, é Ana. Eles estarão na primeira coluna da tabela, tem que estar na primeira coluna. A função PROC-V não procura na segunda coluna, não procura na terceira coluna, procura na primeira coluna, sempre. Então, o valor procurado é a primeira coisa que você tem que informar. É o que você está procurando, o que você já tem e quer encontrar, localizar lá na tabela. A segunda informação para a função PROC-V é a matriz, ou como o Excel chama, matriz tabela, que na verdade é a própria tabela onde estão todos os dados. Aqui você indica onde quer fazer a pesquisa. O valor indica o que você quer procurar. O que você quer procurar? O nome Pedro. Onde você quer procurar? Você vai ter que indicar as células. Nesse caso, você usa o que a gente chama de intervalo de células. Um intervalo de células é uma informação do tipo A1 até G500, por exemplo, da célula A1 até a célula H8000. Isso aqui é o que a gente chama de intervalo. É obrigatório que a matriz apresente um intervalo. Se você não escrever com 2 pontos aqui, se você não escrever um intervalo, você não conseguirá fazer a tabela funcionar. Eu vou escrever só uma célula, por exemplo, A8. Não vai funcionar. Certo? Você tem que escrever um intervalo, tem que escrever uma matriz. No caso da nossa planilha de exemplo, nós teríamos que colocar de A2 até D8, que é onde estão todas as informações da nossa planilha. Quer ver? Todas as informações da nossa planilha estão de A2 até D8. Não precisa nem da parte de cima, do A1. Eu poderia fazer aqui só de A2 até D8. Pronto, essa seria a planilha que eu usaria para pesquisar no nosso exemplo prático. A terceira informação, ou número da coluna, o Excel chama de num índice coluna. Eu chamei de coluna para ficar mais fácil. O Excel chama de num índice coluna. É o número, ou seja, a posição da coluna
que contém o dado a ser trazido. O valor é o que eu quero pesquisar. A matriz é onde eu quero pesquisar. E a coluna é de onde eu quero trazer, o que eu quero trazer para mim, o que eu quero como resultado. O meu resultado, a busca, por exemplo, na pergunta, qual é o ramal do Pedro? Pedro é o que eu já tenho de informação, portanto, o que eu quero pesquisar. Ramal é o que eu quero trazer, que eu não tenho essa informação. Estou perguntando qual é o ramal do Pedro. Eu não tenho a informação do ramal, mas a informação do ramal é o que eu quero trazer. E o que nós queremos trazer, no caso do resultado é o ramal, nós devemos colocar ali naquela informação 3, porque o ramal do Pedro está na terceira coluna da tabela. Perceba se não é verdade. Você está aqui com uma tabela. Nessa tabela, você tem uma coluna, a coluna 1, você tem a coluna 2. Não se importe com o nome da coluna, isso não importa para a função PROC-V. Se a coluna é C ou D, não importa. Esta é a primeira coluna da matriz, esta é a segunda, esta aqui é a terceira. Se eu desejo é o ramal do Pedro, ele vai ter que localizar o Pedro na primeira, e eu tenho que dizer que não quero buscar da segunda coluna, eu quero buscar da terceira coluna. Eu também não quero buscar da quarta coluna, porque eu não quero a idade do Pedro. Eu não quero buscar na quarta coluna. Então, na função PROC-V, a gente diz de qual coluna queremos trazer o dado quando encontrarmos o Pedro. Ok? Então, no caso da idade da Ana, vamos limpar a tela. No caso da idade da Ana, qual a idade da Ana? Bom, a Ana vai ser encontrada aqui nessa linha, né? Na primeira coluna dessa linha. E eu quero a idade dela. Então, já que eu quero buscar a idade dela, eu tenho que dizer que ela seja buscada da coluna 4. Porque a idade da Ana foi colocada na tabela na coluna 4. Então, o nosso problema prático, a função PROC-V resolveria tranquilamente. Finalmente, a informação que a função PROC-V pede, que é considerada opcional. A função que a informação que a PROC-V pede, que é considerada opcional, é o tipo da pesquisa. Se a pesquisa vai ser exata ou se a pesquisa vai ser aproximada. Então, é justamente o que está ali em azul. Tipo ou procurar intervalo é uma opção, é uma informação opcional, não precisa ser colocada. Ela vai dizer duas coisas, ou se a pesquisa é aproximada ou se a pesquisa é exata. Para que nós informemos ao Excel que a pesquisa vai ser exata, nós temos que colocar uma informação aí. Ou a gente coloca a palavra falso entre maiúsculos, toda em maiúsculas, que significa o valor lógico falso. Essa palavra falso significa um valor lógico. Ou a gente coloca 0, que tem a mesma ideia do valor lógico falso. Então, se eu quero que a pesquisa seja exata, eu tenho que colocar 0 ou falso. Se eu quero que a pesquisa seja aproximada, não exata, se eu coloco ali, por exemplo, o número 1, se eu coloco ali, por exemplo, a palavra verdadeiro, ou se eu não coloco nada. Mas se eu quiser que a pesquisa seja exata, eu vou colocar ali 0 ou vou colocar a palavra falso. Nós vamos começar com pesquisa exata. Por isso, eu vou colocar sempre 0 ou sempre falso, tá? Eu vou começar os exemplos com pesquisa exata porque fica mais fácil entender. Depois a gente vai chegar na pesquisa aproximada, que é o que mais confunde, porém eu vou explicar de uma forma mais simples, contando para que você, na hora que seja apresentado a uma determinada pergunta, uma determinada questão, ou até um desafio, ou até um caso prático, você possa usar a pesquisa aproximada. Então, vamos prestar atenção? Vamos limpar nossa tela de novo para você poder ver de perto. E nós vamos, nesse momento, para o uso do Excel mesmo. Vamos trabalhar com o Excel aqui. Eu estou abrindo o Excel e vamos começar a fazer a pesquisa aproximada, a pesquisa exata, usando aquilo que a gente já aprendeu, né? Então, por exemplo, a pergunta que eu quero fazer, qual o ramal do Mateus? Qual é o ramal do Mateus? Ok, então Mateus é o que eu já tenho de informação, ramal é o que eu desejo. Então vamos lá fazer a pesquisa, né? PROC-V. O que é que eu estou procurando? A informação que eu já tenho é Mateus.
sempre que a informação que eu estiver procurando ou sempre que qualquer informação seja colocada dentro de uma função e ela for um texto, ela precisa estar entre parênteses. Ou precisa estar entre aspas, desculpa, certo? Sempre que a informação, um dado for colocado numa planilha e ele for texto, eu tenho que colocar ele entre aspas. Por isso eu coloquei Mateus entre aspas. Então, PROC-V Mateus, ponto e vírgula, a segunda informação sempre é a matriz tabela. Olha o Excel aqui usando os nomes que ele usa. O Excel sugerindo, a primeira foi valor procurado, que é no caso o valor que eu estou procurando, Mateus. A segunda é matriz tabela, ou seja, onde a pesquisa vai ser feita. A terceira informação é chamada de número do índice da coluna, que é de onde eu vou trazer o resultado. E aqui ele chama de procurar intervalo, que eu chamei de tipo, e coloca entre colchetes para dizer que é opcional. Então lembra sempre que uma função for escrita desse jeito, ela é opcional, né? Uma informação dentro de uma função for colocada entre colchetes, ela é opcional. Tá, vamos lá agora. Então, estou procurando por Mateus. Onde eu vou procurar por Mateus? Da célula A2 até a célula D8. Então, olha o que o Excel me pediu aqui. Ele pediu a informação de onde eu vou procurar o Mateus. Aí eu indiquei que vou procurar dentro da matriz, dentro da tabela, que começa na célula A2, que está aqui, e termina na célula D8, que está aqui, envolvendo todos os dados, todas as colunas, todas as linhas das informações que eu desejo procurar. Aí agora, ok, vem a minha pergunta. Na hora que eu achar o Mateus, ele vai ser encontrado aqui, né? Na hora que eu achar o Mateus, ele vai ser encontrado nessa linha. Qual é a informação que eu desejo trazer como resposta? Eu quero saber o cargo do Mateus, o ramal do Mateus ou a idade do Mateus. Bom, eu quero saber o ramal. Então, para responder a isso, nós temos a primeira coluna da tabela é essa, onde o Mateus vai ser procurado. A segunda coluna da tabela é essa, onde tem o cargo. A terceira tem o ramal. Então, eu tenho que botar este número aqui. Eu tenho que dizer, a resposta da minha pesquisa pelo Mateus tem que estar na coluna 3. Ela tem que estar, não, ela está na coluna 3. Eu não sei qual é o ramal do Mateus, mas eu sei que o ramal está na coluna 3. Então, eu tenho que colocar aqui 3, já que esse é o número do índice da coluna. Como eu vou fazer uma correspondência exata, como eu vou fazer alguma pesquisa exata, procurando pela palavra Mateus, exatamente, então eu vou colocar aqui a palavra falso. Eu quero correspondência exata, eu quero uma pesquisa exatamente pela palavra Mateus. Se não achar a palavra Mateus escrita desse jeito, desconsidere. Eu quero uma pesquisa exata. Pesquisa exata. Tem que colocar aqui ou a palavra falso ou fazer a informação de qual coluna. Quando eu encontrar a Clara, não da coluna 3, mas da coluna 4, porque a coluna 4 é o que tem aí de ser 18, porque ele vai encontrar o 18 nessa posição. Então, vou buscar aqui na coluna 4 e vou dizer que quero que a pesquisa seja exata. Posso botar ou se eu coloco 0. Se tudo der certo, quando eu der Enter, o resultado dela tem que ser 18, que é o número encontrado na quarta coluna da linha onde tem o nome Clara. No Google Planilha, eu tenho aqui tudo preparado também no Google Planilha, com uma diferença muito simples. No Google Planilha, os nomes das funções, a função PROC-V, o nome dela não é PROC-V. Vamos fazer a pergunta? Qual a função PROC-V se você usa Google Planilha, que é uma planilha online gratuita do Google e que você pode fazer uso sempre que quiser. Você começa com igual, porque sempre a gente vai começar com igual, mas o nome dela é VLOOKUP, certo? VLOOKUP significa procurar. E V, a letra V no início, significa vertical. Colocar Miguel entre aspas. E vai dizer que 2 até D8, mesma coisa, A2 até D8 é onde você vai procurar o Miguel. Lembra que o Miguel vai colocar aqui que é o resultado, que é o quê? Que é o cargo. Onde é que está o cargo? O cargo não está na segunda coluna. Então, você vai colocar aqui o número 2. Aqui você vai digitar o número 2, certo? E para dizer que é uma pesquisa exata, certo? Quando eu mandar fazer a pesquisa, Miguel vai ser encontrado nessa linha e quando o resultado realmente foi esse. Pesquisas feitas nas 3 planilhas mais comuns, mais usadas.
certo? Vamos voltar aqui com a minha imagem. Função, porque as funções no Chrome, né, no Google Planilha, que é uma planilha online, você não instala no seu computador, pertence ao Google, os nomes das funções estão em inglês. Ah, porque por isso que eu tentei achar a PROC-V um dia desse, não encontrei. Não tem as funções, é importante. A gente vai fazer agora a pesquisa aproximada. Vimos a pesquisa exata. A pesquisa exata simplesmente analisa na primeira coluna, pega exatamente aquilo que está escrito ali e se conseguir exatamente aquilo, achou. Se não conseguir exatamente aquilo, vai dizer que não achou. Nós vamos voltar aqui, já estamos aqui no Excel. Ó. Vamos para o Excel e eu vou fazer. E olha o que vai acontecer. Vai acontecer que não foi encontrado o Libório. O dado que eu pesquisei originalmente não foi encontrado. Então, pesquisa exata é isso. Ela pesquisa aquilo que está ali dentro daquelas linhas exatamente. Pesquisa aproximada. Né? Vamos liberar minha planilha aqui mais perto para você poder enxergar comigo aqui. Vamos imaginar que eu sou dono de uma farmácia ou que eu trabalho numa faixa de desconto desse produto. Veja que coisa interessante. Nós temos uma regra aqui. Produtos que têm R$100 maiores do que se o custo é R$200, ele é da classe 3 e ganha 14% de desconto. E isso vai subindo, vai subindo, vai subindo até produtos que têm R$350 de preço ou mais, que são da classe 6 e dão 24% de desconto. Beleza? Já imagine se eu tivesse, sei lá, 500 classes ou 30 categorias diferentes. O produto que eu estou trabalhando é o álcool em gel no pacote de 5 quilos. 5 quilos de frasco de álcool em gel. E o valor desse produto na prateleira vai ser R$165. Note que R$165 não está descrito na listagem. Nós temos 100, 150 e 200, mas nós não temos 165. Então, se eu fizesse uma pesquisa exata, eu não iria encontrar esse valor. Se a pesquisa que eu pedisse fosse uma pesquisa exata, ela não daria resultado, porque ele não vai achar exatamente R$165 aqui. É por isso que agora eu vou fazer uma pesquisa aproximada e vou mostrar a você como ela funciona. Tá? Numa pesquisa aproximada, eu faço o seguinte. Igual PROC-V. O que é que eu quero procurar? Eu quero procurar o valor do produto que eu tenho. Eu quero, a pergunta da gente é essa. A pergunta é qual a faixa de desconto do produto álcool em gel, do produto que está lá em cima. Qual é a faixa de desconto desse produto? É a pergunta. Eu tenho o que do produto? Eu tenho o nome do produto, álcool em gel, 5 quilos, mas ele não vai me ajudar. O nome do produto não vai me ajudar. Por quê? Porque o que aparece na primeira coluna de informação para classificar o preço do desconto é o preço do produto. Mas eu também tenho o preço do produto. Beleza, então essa informação é a informação que vai ser útil para mim. R$165 é o preço do produto. É ele que vai ser pesquisado aqui. E quando ele for pesquisado ali, ele vai ser analisado dentro daquela coluna para saber se ele vai ser achado ou não. Então, a informação que eu tenho, qual é, que me importa? Eu tenho o nome do produto, mas isso não importa para fazer a pesquisa. Eu tenho o preço do produto e isso importa para fazer a pesquisa. Então, qual é a faixa de desconto do produto? Vamos descobrir agora. Olha como se escreve, igual PROC-V. Qual é a informação que eu tenho? O preço do produto, 165. Preciso colocar entre aspas? Não, porque é número. Não preciso colocar entre aspas porque é número. Tá? Onde ele vai ser pesquisado? Vai ser pesquisado nessa tabela aqui, nessa matriz, que vai de A2 até C7. Ok? Qual é a resposta que eu quero trazer? Eu quero trazer qual é a classe dele ou qual é a faixa de desconto? Eu quero trazer qual é a faixa de desconto. Bom, se eu quero trazer qual é a faixa de desconto, ele não está na coluna 1, não está na coluna 2, a faixa de desconto daquele produto está na coluna 3. Então, eu tenho que colocar aqui o número 3 para dizer justamente isso. É onde eu quero. Não quero fazer pesquisa exata, eu quero fazer pesquisa aproximada. A pesquisa aproximada eu posso escrever de duas formas. Ou eu coloco aqui a palavra verdadeiro.
Ou eu coloco aqui verdadeiro em vez de falso, para dizer que a pesquisa é aproximada, ou eu coloco qualquer número que não seja zero, qualquer número que não seja zero, qualquer coisa que não seja zero aqui eu posso colocar, que vai ser considerado verdadeiro, ou simplesmente eu nem coloco. Todas as vezes que você escreve a função PROC-V sem a quarta informação, toda vez que você escreve a função PROC-V sem o tipo, ou seja, sem a informação opcional, isso significa que a pesquisa vai ser aproximada. Certo? Então eu posso escrever desse jeito, ou escrevo com o verdadeiro, ou escrevo com qualquer outro número que não seja zero, porque falso e zero significa pesquisa exata, ou eu escrevo sem o tipo, eu boto só as 3 informações que são consideradas obrigatórias, não opcionais. Agora, preste atenção para uma coisa. Pesquisa aproximada é útil, nesse caso é útil, sim. Mas para fazer uma pesquisa aproximada, para você fazer uma pesquisa aproximada funcionando, a primeira coluna precisa estar ordenada do menor para o maior. A primeira coluna precisa estar ordenada do maior para o menor. Do menor para o maior. Então, veja, o primeiro valor tem que ser menor que o segundo valor tem que ser menor que o terceiro tem que ser menor que o quarto e assim sucessivamente. A pesquisa aproximada só funciona se a primeira coluna, que é onde o dado que você tem vai ser procurado, estiver ordenada. Se houver números fora de ordem, se estiver do maior para o menor, se estiver o samba do crioulo doido, essa pesquisa aproximada não vai funcionar. Ela não vai funcionar. E sabe como a pesquisa é feita? A pesquisa é feita da seguinte maneira. Olha só. Qual é o dado que eu estou procurando? 165. É a informação que eu estou procurando. Olha como é que a pesquisa aproximada funciona. 165 é igual ou maior que 100? Sim. Então, ele tenta classificar logo aqui. Mas ele vai fazer a pesquisa de novo. 165 é maior ou igual a 150? Sim. Então, ele desconsidera que está aqui e aceita 150 como o local exato. 165 é maior ou igual a 200? Não. Não. Então, ele não vai entrar nessa categoria, ele vai ser classificado nessa categoria. Por isso que é necessário que a primeira coluna esteja ordenada, porque ele vai fazer o teste de se o dado que você está procurando, é maior ou é igual àquela informação que está lá na primeira coluna. Certo? Então, repetindo aqui rapidinho para a gente fazer, né? O PROC-V, na pesquisa aproximada, vai pegar este dado e saber se ele é maior ou igual ao dado da primeira linha. Se for, deixa considerando primeira linha por enquanto. Aí desce para a próxima. É maior ou igual a 150? É. Então já desconsidera a primeira e coloca ele nessa classificação aqui. Beleza, por enquanto ele está classificado como categoria 2, classe 2. Beleza, 165 é maior ou igual a 200? Não. Pronto, parou a pesquisa para aqui, não precisa mais descer porque já achou que ele merece ser colocado na categoria 2, porque ele está entre o 150 e entre o 200. Ele não é exatamente 150, não é exatamente 200, por isso uma pesquisa exata não funcionaria. Ele está entre 150 e 200. O resultado é que, quando eu fizer a pesquisa do 165 de forma não exata, trazendo o resultado que está na coluna 3, o que tem que voltar para mim como resultado é 12%. Só vai estar certo se o resultado for 12%. E quando eu der Enter, olha só, 0,12, que é a mesma coisa. Vamos formatar aqui com porcentagem, né? Porque a questão é só o número que ficou mal formatado, 12%. Consegui chegar à minha resposta? Consegui. Então é isso, ó, pesquisa aproximada. Às vezes cai em prova, em alguma pergunta, ou você precisa fazer isso na sua vida prática de usuário do Excel, pesquisa aproximada, e você comete o erro de não ter colocado a primeira coluna ordenada do menor para o maior. A primeira coluna necessariamente tem que estar ordenada pelos valores do menor para o maior, ok? Por isso ela funciona. Vamos ver nas outras duas planilhas que funcionam do mesmo jeito, né? Funcionando aqui do mesmo jeito.
No Calc, vamos entrar aqui na planilha aproximada, que é o mesmo exemplo que eu dei, certo? O mesmo exemplo que eu dei, e eu vou fazer o seguinte. Só para aprimorar melhor, né? Aprimorar melhor, eu já tenho o valor aqui na célula. Eu já tenho o primeiro valor aqui na célula G2. Então, na hora de fazer a pesquisa, olha que legal, eu faço o seguinte, na hora de fazer a pesquisa, eu vou lá e peço PROC-V. O que é que eu estou procurando? Eu estou procurando o valor equivalente ao que está na célula G2. Eu poderia colocar 165 aqui, dizendo que é o valor que eu quero. Beleza, mas o 165 não já está lá em G2? Vai estar lá em G2. Isso vai me dar uma colher de chá, porque na hora que eu precisar mudar, é só eu mudar aquele 165 de G2. Daqui a pouco eu mostro isso. Então, procure o que tem em G2, que é o 165, na planilha que corresponde a A2 até C7, trazendo como resultado o que está na coluna 3, só isso. Vou colocar aqui o verdadeiro, certo? Que retorna o valor, lógico, o verdadeiro retorna o aproximado, é pesquisa aproximada. Ele tem que nos dar de novo o 12%, né, como resultado. Deu 12% aqui, que é 0,12, vamos formatar, beleza. Olha que vantagem legal de eu ter colocado aqui o G2. O fato de eu ter colocado o G2 me permite pesquisar outro produto. Por exemplo, vamos colocar outro produto. Que tal máscaras caixa com 20? Máscaras respiratórias caixa com 20. O preço dessas máscaras é 281. O custo dessa máscara vendida é 281. Quando 281 aparecer, aí olha o que é que essa pesquisa vai mudar de resultado. Ela vai procurar 281 é maior do que 100? É, beleza. 281, então está nessa classificação por enquanto. O resultado vai ser esse por enquanto. 281 é maior do que 150? É. Então, o resultado passa a ser esse aqui por enquanto. Esquece o outro, fica 12. O 281 é maior do que 200? É. Então, o resultado fica 14%. 281 é maior do que 250? É. Então, o resultado fica 16%. 281 é maior do que 300? Não. Então, a pesquisa termina e a categoria na qual o 281 fica classificado é a categoria que dá 16% de desconto. O fato de eu ter colocado na fórmula aqui que ele vai apontar para G2, significa que ele vai ler o 281 automaticamente e mudar o seu resultado aqui automaticamente quando eu der o Enter. E olha o que vai acontecer. Saí dos 12% e fui para os 16% dentro dessa categoria. E perceba que 281 não é exatamente 250 e não é exatamente 300. Então, a pesquisa exata não acharia resultado. Aqui foi necessário pesquisa aproximada. E para a pesquisa aproximada, é necessário que a primeira coluna esteja ordenada do menor para o maior, certo? Ordenado do menor para o maior. Os menores valores em cima, os maiores valores embaixo, senão a pesquisa não funciona. E aí nós vamos finalmente ver como isso funciona também no Google Planilhas, né? A única diferença é o nome da função, né? A função, ela se chama VLOOKUP e você vai dizer, o que é que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar o que tem em G2, eu quero pesquisar isso, né? O dado que eu tenho, o valor que eu tenho é o que tem em G2, eu quero pesquisar de A2 até C7, eu quero que o resultado seja trazido da terceira coluna, que é o valor de desconto, e eu quero que a pesquisa seja aproximada. Eu posso fechar aqui a planilha, fechar os parênteses da planilha, sem dizer pesquisa exata, ou posso colocar verdadeiro, ou posso colocar o número 1 ali como quarto argumento. Mas se você fecha sem dar a informação opcional, você fecha para pesquisa aproximada, que é o que a gente precisa fazer aqui. Quando eu der Enter, 12% foi trazido o que está aqui, exatamente. E se eu mudar o valor aqui, vamos mudar o valor? Vamos. Vamos colocar o valor do produto, R$400. R$400, a pesquisa vai fazer o seguinte, né? 400 é maior do que 100? É, beleza. 400 é maior do que 150? É, beleza. 400 é maior do que 200? É. 400 é maior do que 250? É. 400 é maior do que 300? É. 400 é maior do que 350? É. Então, como 350 é o último valor a ser pesquisado, o nosso produto vai trazer como resultado, nossa função vai trazer como resultado os 24% da última categoria, porque o produto custa mais de R$350.
Nesse caso, é obrigatório o uso de uma pesquisa aproximada. Obrigatório o uso de uma pesquisa aproximada. Não dá para fazer pesquisa exata neste caso aqui, ok? Com isso, nós finalizamos. Olha, nossa aula, ela se estendeu um pouco mais porque foi necessário mostrar todos os detalhes, né? Eu preciso mostrar todos os detalhes. A gente levou aqui o equivalente a 45 minutos, mais ou menos, para explicar a função PROC-V em todos os seus meandros, em todos os seus detalhes de uso e que podem vir a ser cobrados. No nosso próximo vídeo, eu vou trazer alguns exercícios, alguns desafios sobre a função PROC-V. E aí a gente vai treinar, só para fechar esse conhecimento, fechar tudo, trazer esses desafios e no próximo vídeo, depois, né, dos exercícios da função PROC-V, nós vamos trazer a função PROC-H, que é a parente próxima da PROC-V, ok? Tudo isso para que você possa entender com tranquilidade o uso das funções. É claro que quando a gente for apresentar a PROC-H, eu não vou demorar tanto tempo para apresentar, porque as regras da PROC-H, da escrita da PROC-H, são iguais, muito semelhantes às regras de escrita da PROC-V. Então, assistiu a esse vídeo, você vai estar apto a aprender a PROC-H também com tranquilidade, bem rapidinho, sem maiores problemas, ok? Espero que tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá um like aqui nesse vídeo, para você dizer, eu gostei, apresenta, mostra nas redes sociais dos teus amigos que alguém explicou a PROC-V, que as questões de PROC-V, vá procurar as questões de PROC-V nos sistemas que você usa de concurso, de desafios, de tudo, e veja se não fica mais fácil entender a PROC-V agora. Espero que você goste e espero também que você participe nas minhas redes sociais, que você participe dizendo, João, eu gostaria de que você falasse da função tal, e aí eu posso escolher a função, né? A gente não vai colocar uma função por dia porque não dá, mas eu vou estar querendo colocar 2, 3, 4 por semana para vocês, né? Vídeos como esses, para a gente poder trabalhar bem com as funções e aprender tranquilamente, tá? Muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe você, espero você, e sim, nos próximos vídeos nós vamos ter, grupo, deixa eu mostrar aqui meu grupo, né? Eu acho que é esse aqui, pronto. Esse endereço, http://bit.ly/getJoãoAntônio, significa grupo de estudos no Telegram, João Antônio, é o endereço para o meu grupo de estudos, onde eu tenho vários alunos de vários assuntos. Você entra lá no grupo, dá para muita gente, ou há discussões muito salutares, discussões muito interessantes. O grupo não é chato, o grupo não enche o saco, o grupo é focado em estudar. Então, quer entrar no grupo, quer fazer parte no Telegram, eis aí o Get João Antônio, grupo de estudos no Telegram meu, do professor João Antônio, ok? Um abraço e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.